Olá, boa noite. Boa noite. Um café da manhã dedicado às reformas do Estado brasileiro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, explica as propostas de emenda constitucional a mais de 40 senadores. Seria uma arrogância tola dizer que tem algum ponto inegociável. Agora, nós sabemos quais são os pontos críticos e mais importantes onde deve estar a atenção e o foco. O presidente Jair Bolsonaro fala sobre a extinção de municípios que não se sustentam com a própria arrecadação. Fica município que não tem como, né? Tá no negativo, e a população vai ter que dar uma concordada. O IBGE anuncia que a desigualdade social no Brasil aumentou pelo 4º ano seguido. Senadores aprovam em primeiro turno a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. O mega leilão do pré-sal arrecada 70 bilhões de reais. Mesmo abaixo do esperado, é o maior valor atingido em leilões de petróleo no mundo. Veja agora no Jornal Nacional. O Jornal Nacional começa essa edição com um retrato muito claro da situação de penúria de muitos municípios brasileiros. Santo Antônio de Leverger fica a 35 quilômetros de Cuiabá. As principais atividades econômicas da cidade são o turismo, a pesca e a agropecuária. Desde junho deste ano, o rombo nas contas explodiu. O município arrecada 3,5 milhões de reais por mês em impostos e tem uma dívida de 2 milhões de reais. A maior parte delas são débitos trabalhistas. Este ano, a folha de pagamento dos funcionários do município chegou a ficar 2 meses atrasada. Fica os comércios parados, não funciona, né? O pessoal não recebe, como é que ele pode pagar se o prefeito não paga? Por causa da crise financeira, o prefeito Valdir Pereira de Castro Filho, do PSD, decidiu tomar uma atitude drástica. Esta semana, ele suspendeu o atendimento ao público na prefeitura. Durante 2 meses, vão ser oferecidos apenas os serviços essenciais, como saúde, educação e coleta de lixo. Estão suspensos cursos de qualificação, projetos e programas nas áreas de cultura e turismo, a regularização fundiária e parte da emissão de licenças para obras. Nós temos uma parte da folha ainda de setembro que nós já iremos pagar agora nessa semana. Já iremos iniciar o pagamento de outubro, já dentro do mês. E dentro do mês de outubro, dentro do mês de novembro, pagar o mês de outubro. E no mês de dezembro eu já quero finalizar, virar o ano com todos os servidores pagos, por causa dessas atitudes que nós já viemos tomando antecipadamente. A prefeitura está fazendo um estudo de contenção de despesas e pretende dispensar 40% dos funcionários contratados e comissionados. É péssimo. Não existe um município com prefeitura fechada. Uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro constatou que em quase 2.000 municípios brasileiros a arrecadação local não cobre nem as despesas para manter as prefeituras funcionando. E quase 4.000 municípios registram situação fiscal difícil ou crítica, incluindo 9 capitais: Florianópolis, Maceió, Porto Velho, Belém, Campo Grande, Natal, Cuiabá, Rio de Janeiro e São Luís. Ontem, o governo federal enviou ao Congresso uma série de propostas de reformas econômicas. Entre elas está a possibilidade de municípios com menos de 5.000 habitantes e a arrecadação própria menor que 10% da receita total serem incorporados por municípios vizinhos. Mas Santo Antônio de Leverger não se enquadra neste critério porque tem quase 17.000 habitantes. 95% do que o município recebe vem do estado de Mato Grosso e da União. O prefeito defende um aumento dos repasses. De 100% que se arrecada no Brasil, apenas 15% vai para o município. 60% fica com o governo federal, 25%, 35% fica para o governo estadual e o município apenas com 15%. Se houver uma maior distribuição, uma distribuição mais justa dos impostos, onde o município consiga arrecadar mais, com certeza a realidade de todos os municípios do Brasil irá mudar, dos mais de 5.000 municípios do Brasil. Enquanto a prefeitura não reabre, a população espera. Eu pago imposto e queria ser bem atendido, né? É preciso considerar que nas contas dos municípios e dos estados, despesas com servidores aposentados têm um peso enorme. Por isso existe uma proposta de emenda constitucional para incluí-los na reforma da Previdência,
e a aprovação no Senado está acelerada. A proposta passou na Comissão de Constituição e Justiça com 20 votos a favor e 5 contrários. A PEC paralela estende as regras da reforma da Previdência, já aprovada no Congresso, para estados e municípios. O relator da proposta explicou que os governadores terão que enviar um projeto de lei às assembleias legislativas para oficializar a inclusão dos estados. Depois que o estado aderir às regras da reforma da Previdência, os municípios serão incluídos automaticamente. Os governadores vão aderir ou não com aprovação por maioria simples nas suas assembleias legislativas. E eu acredito que isso vai acontecer em massa e vai representar 350 bilhões a mais de ganhos para o Brasil. Essa é a economia prevista nos próximos 10 anos. A proposta também prevê novas fontes de receita, com a cobrança de contribuições previdenciárias de empresas do Simples Nacional e ligadas ao agronegócio. A previsão é arrecadar quase 100 bilhões de reais aos cofres públicos, fazendo com que a economia total com a Previdência, incluindo a reforma já aprovada, possa superar 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 10 anos. Agora há pouco, os senadores aprovaram o texto principal da PEC paralela por 56 votos favoráveis a 11 contrários. E neste momento estão discutindo o primeiro dos 4 destaques apresentados. Destaques para fazer mudanças nesse texto principal. Só depois de concluída essa etapa dos destaques é que estará finalizado o primeiro turno de votação da reforma da Previdência, essa PEC paralela, aqui no plenário. Lembrando que ainda vai ter um segundo turno de votação, porque nós estamos falando de uma proposta de emenda constitucional. Portanto, ela precisa ser aprovada em 2 turnos. Concluído todo esse processo aqui no Senado, a PEC paralela vai para a Câmara dos Deputados e lá terá que também ser discutida, debatida, votada primeiro em comissões e depois no plenário. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia do Democratas, já informou que vai dar prioridade à PEC paralela porque ele defende a extensão das regras da reforma da Previdência para estados e municípios. Ana Paula Bonner. Obrigado, Júlio Mosquera. O Júlio falando ao vivo de Brasília do Senado. A saúde financeira dos municípios, dos estados e da União é um dos focos da reforma que o governo federal encaminhou ontem ao Senado na forma de 3 propostas de emenda constitucional. O trabalho agora é ganhar o apoio do Congresso para a aprovação das medidas. Hoje cedo, o presidente Jair Bolsonaro disse que a população vai ser ouvida, que nada será imposto. Tem a proposta aí de fundir município. É um município que não tem como, né? Está no negativo. E a população vai ter que dar uma concordada. Ninguém vai impor nada, não. Vamos usar do passado. Tem município que vive graças a fundo de participação do município. Tem renda, não tem nada. O povo vai decidir, tá ok? O texto da proposta do governo não prevê uma consulta pública, mas integrantes da equipe econômica dizem que é possível acrescentar algum tipo de consulta. Isso vai depender do Congresso. A medida pode atingir cerca de 1.130 municípios e não afeta os serviços à população. Educação e saúde continuam funcionando normalmente. Na prática, o que acaba é a estrutura política, ou seja, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. Uma estrutura cara para municípios muito pequenos. O governo estima que o custo de todos esses cargos passa de 500 milhões de reais por ano. A Frente Nacional de Prefeitos disse que a proposta do governo dialoga com modelos adotados em outros países, como, por exemplo, na França, onde municípios com arrecadação inferior a 30% da receita própria têm que transferir algumas de suas competências para outras esferas governamentais. A frente, no entanto, reclamou da falta de diálogo com prefeitas e prefeitos no encaminhamento da proposta e afirmou que cerca de 95% desses municípios pequenos apresentam arrecadação própria inferior a 10% da receita total. O problema também ocorre em cidades maiores, segundo a entidade. 63% dos demais municípios arrecadam menos de 10% da receita total. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com parlamentares pela manhã na casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas. Guedes fez uma apresentação das 3 propostas que mudam a Constituição a 41 senadores. A PEC do Pacto Federativo cria o Conselho Fiscal da República, que vai avaliar a situação fiscal da União, estados e municípios.
prevê repasse de recursos da exploração do petróleo para todos os estados e municípios, e não só para os produtores. Repasse extra de quase 10 bilhões de reais por ano do salário educação para estados e municípios. Reavaliação de benefícios tributários a cada 4 anos. A partir de 2026, não poderão ultrapassar 2% do PIB, o conjunto de todos os bens e serviços produzidos pelo país num determinado período. Permite que o gestor administre conjuntamente os limites mínimos de gastos em saúde e educação. Cria o estado de emergência fiscal, que vai impor à União, estados e municípios medidas para controlar gastos. A PEC emergencial se concentra nas medidas do estado de emergência fiscal, com os gatilhos que devem ser acionados em caso de descontrole dos gastos, e tem duração máxima de 2 anos. Proíbe, em caso de rombo nas contas, por exemplo, promoção de servidor, concessão de reajuste, criação de cargo, realização de concurso público. Reduz 25% da jornada do servidor com redução do salário. Veda nova despesa obrigatória ou benefício tributário. A proposta acaba com 281 fundos públicos, que hoje têm cerca de 220 bilhões de reais. Esse dinheiro será usado para reduzir a dívida pública. Novos recursos que iriam para esses fundos serão aplicados prioritariamente em medidas de combate à pobreza e em infraestrutura. Depois do encontro, Paulo Guedes afirmou que não há pontos inegociáveis no pacote. Seria uma arrogância tola dizer que tem algum ponto inegociável. Agora, nós sabemos quais são os pontos críticos e mais importantes onde deve estar a atenção e o foco. E esse foco é justamente o que nós estamos sugerindo, é justamente o seguinte: precisamos de uma cultura de responsabilidade fiscal. Os municípios estão quebrados, o estado estão quebrado, o próprio governo se endivida em bola de neve. Então nós precisamos reforçar essa cultura de responsabilidade fiscal, com endividamento em bola de neve, com juros muito altos, gastando bilhões e bilhões só para pagar juros sobre a dívida. Então existe esse compromisso de busca com essa cultura. Mas ao mesmo tempo existe a descentralização dos recursos, que é o compromisso com a cultura democrática. Governadores, prefeitos, deputados, senadores são eleitos pelo povo e não têm recursos. As propostas que mexem na Constituição precisam de 49 votos para serem aprovadas no Senado e de 308 votos na Câmara. O governo deve concentrar esforços na PEC emergencial, a que cria novos controles para o cumprimento de metas fiscais. Pelos cálculos do Tesouro, se essa PEC fosse aprovada hoje, 13 estados e o Distrito Federal teriam obrigatoriamente que acionar os gatilhos, adotar medidas para cortar gastos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, apoiou a iniciativa de cortar gastos para botar as contas em dia. Do ponto de vista do objetivo, ela é decisiva, é fundamental e não há outro caminho para que a gente possa fazer o Brasil voltar a crescer. Tem que controlar a despesa e tem que destravar a economia. A expectativa do governo é que estados e municípios recebam cerca de 400 bilhões de reais a mais nos próximos 15 anos, se o Congresso aprovar as propostas. O ministro da Economia também apresentou as medidas ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Uma delas, a que prevê redução de jornada de servidor, com redução de salário. Quando houver descontrole nas contas públicas, já está em análise pela Corte e pode ganhar um novo entendimento caso haja mudança na Constituição. O chamado mega leilão de petróleo do pré-sal arrecadou hoje 70 bilhões de reais. Foi menos do que se esperava, mas ainda assim um recorde mundial em leilões desse tipo. A Petrobras ficou com 90% do maior campo de petróleo marítimo do mundo. Búzios foi arrematado junto com 2 empresas chinesas, que terão participação de apenas 5% cada uma. As 3 empresas vão pagar 68 bilhões de reais pela assinatura do contrato e, no futuro, vão destinar à União 23% do lucro da produção. A Petrobras também arrematou sozinha o campo de Itapu, com bônus de 1,7 bilhão de reais. A empresa vai repassar ao governo 18% do lucro. O valor de quase 70 bilhões de reais nas 2 áreas é o maior já arrecadado em leilões de petróleo na história. Em leilão você pode não vender nada, pode vender tudo, pode vender metade. Então, num leilão que você consegue arrecadar praticamente 70% do total, para mim é um sucesso absoluto.
Os campos de Atapu e Sépia, que juntos valem 36 bilhões e meio de reais, ficaram sem ofertas. Hoje foi uma decisão específica analisando esses blocos. Eles não passaram no nosso critério de rateio. Eu não tenho dúvida que em 2020 essas áreas estarão sendo ofertadas e serão, esse leilão com certeza será exitoso. A Agência Nacional do Petróleo já havia admitido que nem todas as áreas seriam arrematadas, algo considerado normal no setor. As grandes multinacionais do petróleo acabaram desistindo do leilão e a Petrobras foi vencedora de uma disputa que não teve concorrência. Desde 2010, a estatal brasileira opera nessas duas áreas que não receberam ofertas. Segundo especialistas, esse fato acabou representando um risco e dificultando a participação das empresas estrangeiras. Como a Petrobras já fez investimentos nesses campos, ela teria que ser indenizada pelo vencedor. Mas o valor não estava definido. Isso cria empecilhos para que outras empresas possam entrar. Teria que necessariamente, após a licitação, negociar um acordo com a Petrobras para compensar a Petrobras pela sua entrada. Isso gerou um grau de incerteza inevitável. Eu acho que o que frustrou um pouco, talvez, foi a ausência das grandes petroleiras. Talvez o bônus tenha sido um pouco elevado demais para as outras empresas. O leilão afetou o mercado. O dólar subiu mais de 2%. A bolsa fechou em queda, mas ações da Petrobras foram as mais negociadas e tiveram leve alta. Agora a divisão do total arrecadado ficou assim. Metade dos 69 bilhões de reais vai para a Petrobras, como indenização pela repactuação dos contratos. O governo federal vai ficar com 23,7 bilhões de reais e pode liberar parte dos recursos do orçamento que estavam bloqueados. 5,3 bilhões irão para os estados e municípios vão dividir um valor igual. O presidente da Petrobras comemorou o resultado e disse que a empresa está preparada para fazer os investimentos necessários. Nós lamentamos que não tenha despertado o interesse de outros players internacionais. O que importa para nós é a Petrobras. Temos competência técnica, temos capacidade financeira. Esse projeto é absolutamente consistente com a nossa estratégia. A seguir, a desigualdade social aumenta pelo 4º ano seguido no Brasil. Oferta de cartão de crédito consignado por telefone vira alvo da justiça. O Brasil tem 13 milhões e meio de pessoas vivendo na extrema pobreza. É o que revela a pesquisa Síntese de Indicadores Sociais, divulgada hoje pelo IBGE, com informações de 2018. Dentro de casa, a vida tem sido uma escuridão só. Sem energia elétrica, cortada por falta de pagamento, sem conseguir enxergar o futuro. Estou desempregado já faz um bom tempo, acho que mais de 10 anos. E só estou vivendo de bico, fazendo um bico de uma faxina, faço um bico de uma limpeza no terreno. Não chega a R$300 por mês. Não chega a isso. Tem muita gente no país na mesma situação, ganhando bem abaixo do mínimo. Em 2018, 1 em cada 4 brasileiros vivia com menos de R$420 por mês. A proporção até diminuiu um pouco em relação a 2012, início da pesquisa. Mas isso está longe de significar menos pobreza. O país bateu um triste recorde em 2018, o de brasileiros na extrema pobreza, obrigados a sobreviver com menos de R$145 por mês. Essa virou a realidade de 13 milhões e meio de pessoas. Esse contingente vem aumentando desde 2014 no governo Dilma Rousseff. A crise econômica levou 4 milhões e meio a mais de pessoas a uma condição de miséria. No Nordeste, a proporção de pessoas vivendo na extrema pobreza é o dobro da média nacional. Desde que a saúde piorou, Maria José não consegue mais trabalhar como catadora no Recife. Conta só com a ajuda do Bolsa Família, R$89 por mês. Eu tenho só o Bolsa Família, porque não tem quem me ajude. Não sei, vizinho que me ajuda. Minhas ex-patroas, só.
É o retrato de um país de contrastes onde a desigualdade registrou o maior nível desde 2012. No Rio de Janeiro, na casa do Antenor e do filho Augusto, o dinheiro dos bicos só dá para garantir pão e biscoito na mesa. Qual foi a última vez que você comeu uma refeição completa? Tem tempo. Uns 2 meses. Quando não tem, a gente simplesmente toma um copo d'água e pensa no dia seguinte se vai conseguir. Augusto largou o último ano do ensino médio para ajudar em casa. Mas enquanto o emprego não aparece, ele faz parte de um grupo que cresceu no país. O dos nem-nem, que não estudam nem trabalham. Em 2018, eram 10 milhões de jovens entre 15 e 29 anos. Mas o Augusto não quer entrar para uma outra estatística. A da metade da população adulta que não concluiu o ensino médio. Vontade de voltar a estudar não falta. Eu gostaria de terminar meu estudo, fazer algum curso, mas é difícil. Sem nem conseguir sobreviver, imagina para pagar um curso. Instituições de defesa do consumidor estão recorrendo à justiça para impedir que bancos ofereçam determinados produtos por telefone. Dona Gedir já perdeu a conta de quantas ligações recebeu com ofertas de cartão de crédito consignado. Esse cartão é uma modalidade sem cobrança de anuidade oferecida principalmente a aposentados, pensionistas e servidores públicos. Pode ser descontado no contra-cheque ou pago por boleto. Acordei com 3 mil na minha conta para descontar acho que 60 ou 90 reais por mês. Eu falo que não. Esse salão é porque que só não quer, mas não precisa, não sei o que lá, mas só não precisa de uma geladeira, só não precisa de isso novo, só não precisa disso, só não quer fazer uma viagem. Você fala não? Não. Aí não, nunca aceitei e entrou esse dinheiro para descontar esse tempão na minha conta. Nem sempre é fácil entender essas operações de crédito. Nessa ligação com uma cliente, a funcionária ainda fala bem rápido. Perfeito, segue através do cartão de crédito consignado, o juros será cobrado sobre o valor do saque depositado na sua conta corrente. A partir da realização do depósito, o pagamento mínimo sempre será descontado do seu pagamento. Caso queira pagar um valor adicional, o senhor poderá pagar através da fatura. Sobre o saldo devedor restante, serão cobrados em cargos conforme demonstrado na própria fatura. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais proibiu 2 bancos de fazer operações de cartão de crédito consignado por telefone e também de depositar valores em contas de consumidores sem que eles concordem. A decisão vale para todo o Brasil e ainda há ações contra outros bancos que não foram julgadas. O problema não é o crédito consignado ou o cartão de crédito. O problema é a forma de contratação, que ela é pelo telefone e ela já é proibida por lei, e também contratos que não foram celebrados. Então, o consumidor nunca fez um contrato e está recebendo um valor em sua conta. Esse que é o problema. E o cliente, ele fica escravizado no prazo até de 6 anos, com um contrato que ele jamais contratou. É o que quase aconteceu com a Priscila. Ela é servidora federal e recebeu por telefone uma oferta de cartão de crédito consignado. Sem ela permitir, o banco depositou 12 mil reais na conta. Ela até conseguiu devolver o dinheiro, mas pouco tempo depois o mesmo banco depositou outros 12 mil reais. Eles me ligaram inúmeras vezes e todas as vezes eu falava que eu não queria nenhum tipo de relação com o banco. É a má fé do banco, é o banco trabalhando de forma inadequada e principalmente com pessoas, muitas vezes, que não têm conhecimento. Eu corri atrás dos meus direitos, mas eu sei que muita gente não corre atrás. Então, não deu certo comigo, mas com outras pessoas, essa mesma prática dá certo. A Federação Brasileira de Bancos declarou que a oferta do Telesaque não é uma prática comum entre os bancos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça condenou o governador do Amapá, Valdez Góes, do PDT, a 6 anos e 9 meses de prisão por desvio de dinheiro público. No primeiro mandato como governador, entre 2015 e 2018, Valdez Góes deixou de repassar para os bancos dinheiro descontado dos funcionários públicos por dívidas de empréstimo consignado. A Corte também determinou a perda do atual mandato. A defesa do governador disse que a pena é injusta e que vai recorrer. A seguir, o governo lança um programa para estimular universidades a colaborarem com a educação básica. Fragmentos de óleo chegam à divisa de Bahia e Espírito Santo.
A Polícia Federal abriu inquérito para apurar a prática de supostos crimes de obstrução de justiça, falso testemunho e denunciação caluniosa no caso do depoimento do porteiro do condomínio do presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal também vai investigar se houve o crime de calúnia ou difamação contra o presidente, previsto no artigo 26 da Lei de Segurança Nacional. O Ministério Público Federal pediu abertura de inquérito depois que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encaminhou o ofício assinado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. O MP Federal, no Rio, afirmou que o inquérito corre em sigilo e que só vai se manifestar depois da conclusão das investigações. O Ministério da Educação lançou hoje um programa para melhorar a formação dos alunos do Fundamental 2 e do ensino médio das escolas públicas. A ideia do governo é aproveitar espaços de faculdades particulares e públicas que ficam ociosos em alguns períodos, como laboratórios de ciências, física, robótica, sala de computadores, de música e quadras de esportes. O Ministério da Educação quer que, além de disponibilizar conteúdos e professores, as faculdades abram esses espaços para alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio da rede pública. E que os alunos de cursos de pedagogia e licenciatura dessas instituições supervisionem as atividades. Em troca, o Ministério da Educação disse que as faculdades poderão ter um bônus na nota dos sinais, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Seria um estímulo para que universidades participem do projeto e colaborem com a educação básica. É um programa que tem uma relação custo-benefício gigantesco, uma relação gigantesca, né? Custo-benefício. É muito positiva, traz todos os atores, a sociedade mais próxima, unifica o Brasil e vai gerar ganhos aí que eu acho que serão expressivos. Nesta quarta-feira, a lista de cidades afetadas pelo derramamento de óleo aumentou. Fragmentos chegaram a Mucuri, última cidade da Bahia antes da divisa com o Espírito Santo. E voltaram a aparecer em Alcobaça, também no extremo sul do estado, e ainda na capital, Salvador. Até agora, as manchas atingiram 31 municípios baianos. A empresa grega Delta Tankers, responsável pelo navio suspeito do vazamento, declarou que só ontem recebeu o pedido de documentos da Marinha Brasileira por meio do governo grego e que a notificação oficial afirma que 5 navios gregos são suspeitos. A empresa voltou a declarar que uma pesquisa completa em dados do navio não apresentou provas de que tenha se envolvido em algum incidente e que opera seguindo rigorosas políticas ambientais e cumprindo os regulamentos internacionais. A Marinha Brasileira informou que as investigações sobre a fonte e as circunstâncias do derramamento do óleo continuam e que acionou o governo da Grécia sobre os 5 navios no dia 12 de outubro. Nessa data, ainda havia 30 navios suspeitos do vazamento de 10 países diferentes. A Polícia Federal afirmou que já entregou outra notificação à Interpol, a Polícia Internacional, depois que a investigação apontou o navio da empresa grega como o principal suspeito. Antes de encerrar, a gente vai ver como é que fica o tempo amanhã. Jaqueline Brasil, boa noite para você. Oi, Ana, boa noite para você e boa noite para todos. Amanhã pode chover em quase todo o país. É uma boa notícia para o Pantanal e também para o centro-oeste. A chuva se espalha também pelo norte, pelo sudeste e sul. O corredor de umidade vindo do norte e a presença de ventos fortes facilitam a formação de nuvens de chuva. O risco de temporal é para essa área aqui em laranja, do norte atravessando o centro-oeste, sudeste até o sul. Em São Paulo, chove forte à tarde e a temperatura volta a subir, máxima de 29 graus. Em Campo Grande, a mesma temperatura e chove mais. Em Cuiabá, as pancadas vêm ao longo do dia com máxima de 32. Em Rio Branco, 33 e com previsão de chuva já de madrugada. E em Florianópolis, chove a qualquer hora e faz 23 graus. No Rio, pode chover forte amanhã com máxima de 30 graus, menos calor que ontem, que foi o dia mais quente do ano, com 41,4. E até o fim da semana, os termômetros vão ficar bem longe aí dos 40. No norte de Minas Gerais, na divisa do Espírito Santo, o tempo fica firme. A quinta-feira também vai ser de sol em quase todo o Nordeste. Em Teresina, máxima de 38, 32 em Fortaleza, 31 no Recife, né? Também, olha, em quase todo o país, o calorão, um dos destaques aí, Ana.
Tá certo. Obrigada, Jaqueline. Até amanhã. Até amanhã. E hoje tem futebol na Globo, depois de A Dona do Pedaço. Em seguida, o Profissão Repórter e o Jornal da Globo. Uma boa noite para você.